Envolvido com a roça, com a terra, é algo que me atrai bastante. Nesses últimos anos, logo após que eu saí da escola e vim morar no campo, a minha vida ela foi dando umas mudadas em relação a algumas posturas assim, tomadas de atitude. E depois que eu saí de alguns trabalhos, de alguns trabalhos assim que não me enriquecia, não, algumas coisas assim que não, de fato não chamava a minha atenção para o enriquecimento pessoal, mental. Isso depois que eu senti esse desgaste emocional, eu comecei assim, a observar a terra, o espaço ambiental no qual eu vivo, olhando as plantas, essa interação me favoreceu bastante assim ao contexto assim de minha criação e a minha representação como um ser vivo atuando aqui nesse ambiente que é chamado de planeta Terra. E mais para chegar nesse processo foi uma construção assim bem complicada, porque partiu de uma opção de uma agricultura feita assim de um modo convencional, visando a minha sobrevivência financeira, né? E a partir daí eu tive as minhas angústias, né? Observando como é que era feita a agricultura convencional. Eu não me senti feliz, né? Não me senti inteiramente fazendo parte dessa existência, porque a busca minha era por sobrevivência e por vida, e não uma busca assim por exterminação assim de espécie e causando dores para outras pessoas por conta de fazer algo que visaria só o lucro, que estava visando somente a minha sobrevivência financeira, que não era a minha busca maior. Observando tudo esse contexto, todas essas questões, eu vim pesquisando sobre uma agricultura mais benéfica. Daí encontrei a agricultura orgânica, que era uma troca de um pacote químico para um pacote orgânico. Foi daí que eu ainda tive uma esperança que as coisas iriam mudar radicalmente, quanto financeiro como a questão assim de melhoria em todas as questões. Enganado eu estava com esse sistema da agricultura orgânica convencional, porque era só uma troca de pacote, mas muitos problemas existiriam ainda
eu fissurado com os preços, com a valorização do orgânico no comércio, não imaginaria que seria tão difícil fazer uma agricultura dessa, porque era tão cara quanto fazer agricultura convencional usando pacote químico industrializado. E daí me senti meio que perdido no tempo, porque eu estava concluindo que não teria saída para fazer agricultura de forma que seria benéfica para todos os seres vivos, para todos em si. E foi daí que eu estava enganado, porque existia outra saída, né? A vida, ela sempre deixa brechas, sempre tem alternativas para fazer alguma coisa. Não existe só uma maneira de sobrevivência, não existe só uma maneira de pensar, mas existem outras formas também. Pensando assim, nessa minha busca por fazer algo diferente, eu encontrei algumas alternativas visando a sustentabilidade, que também não é algo simples e fácil. Também existe custos, existe várias outras barreiras, outras dificuldades nesse meio, que é desafios que você precisa vencer na vida, né? E só a busca e a insistência é capaz que... E o que eu venho observando e buscando está ligado à agricultura regenerativa, que e que venha a contribuir com a sustentabilidade. A gente observar como a natureza vem fazendo, dá pra gente também, e baseado também nas pesquisas, na ciência, dá pra gente fazer algumas coisas diferentes. Mas você tem que abrir mão de muitas coisas, inclusive dos seus vícios, né? Vícios assim de querer fazer algumas coisas que talvez não, o ambiente não está preparado para receber algumas metodologias, algumas maneiras, algumas coisas que você deseja colocar lá, algumas espécies e tal. Por isso que é importante você estar entendendo como é que funciona a vida, né? Como é que a vida surge. Isso tem a ver com a sucessão ecológica de espécies vegetais, que são as plantas, mas também os animais, né? As espécies, os animais que vêm a surgir após essas construções, essas criações que a natureza vem oferecendo, e dá pra gente fazer disso exemplos. E o que eu venho fazendo hoje é tentando... Eu não sou um agricultor, não sou uma, eu só venho fazendo testes, porque eu não quero mais viver na cidade assim de forma integral. Eu já vivi na cidade do ano de 92, na verdade final de 92
até final de 2000, até início de 2006. E essa experiência de viver na cidade, hoje eu, por conhecer como é que é viver no campo, embora é muito difícil hoje em dia, mas eu quero continuar no campo, enfrentando esses desafios, enfrentando as escassidades de recursos para a gente conseguir a manutenção aqui no campo. E eu gostei de viver esses desafios, estou gostando, mas eu quero viver algo que eu consiga sustentar a minha vida aqui no campo. Ainda não é possível, por isso eu não me considero um agricultor. Eu estou mais para uma pessoa que experimenta e que pesquisa coisas que já existem na metodologia nesse sentido de viver no campo, de plantar, de colher. E fazendo esses testes, essas pesquisas, eu venho a buscar um futuro que eu consiga, de fato, um espaço para mim viver e também dar sequência à minha vida, que é plantando, fazendo sistemas sustentáveis agroflorestais, que é o meu foco, e tentar espalhar isso também para que a sociedade possa também querer fazer essas práticas e o pessoal do campo que encontra em dificuldade e pensando em ir embora, abandonar as terras, também poder encontrar alternativas, encontrar caminhos, maneiras de, de enfrentar, de resolver esses problemas que aqui existem, que são inúmeros, desde escassez de recursos para poder tocar o campo, a falta de, de recursos hídricos e todas essas escassez que a gente vive, escassez de alimento, embora o mundo diz que tem alimento sobrando, o pessoal que faz agricultura, que está no meio do agro, fala que tem alimentos para suprir a necessidade humana, mas que não justifica o fato de muita gente passarem fome. Então, para a gente poder nos manter no campo, para que as outras pessoas não pensem em fazer o que as pessoas do campo vêm fazendo há décadas, que é sair do campo e ir para a cidade. Quem querer saber mais pode pesquisar aí sobre êxodo rural e as questões de estar superlotando as cidades, né? Que também gera problemas muito graves, que é os problemas sociais causados por essas questões provocadas por nós humanos, que são a agressão sobre nós, a agressão de nós sobre o meio ambiente, sobre os ecossistemas, sobre exploração errada dos recursos naturais, que viemos sofrendo esses graves problemas ambientais, sociais e econômicos. E se a gente observar melhor, as guerras
são geradas simplesmente por busca de território para exploração errada. Desde a criação do homem, as explorações elas são feitas de maneira que não são explorações que visa manter a vida de espécie, e se encaminha para um extermínio de espécies, inclusive a nossa espécie, e que até hoje o ser humano, que se diz tão inteligente, tão capaz, vem cometendo os mesmos erros que cometeram no passado, que é a briga por terra, simplesmente para a concentração de riquezas essas que ficam na mão de uma porcentagem bem baixa, enquanto que o resto é exatamente exterminado, excluído desse sistema financeiro, econômico. E se a gente poder entender que essa guerra por terra não é para produzir e não é para melhorar a vida da minoria da população, a gente pode observar um sentimento muito cruel, muito perverso de quem domina os sistemas, né? Os líderes, os presidentes das grandes corporações. E a gente viver sabendo que somos explorados a vida toda, eu acho que dá pra gente ficar indignado, mas não resolveria o problema, só aumentaria o problema. Então o que que a gente possa fazer é agir, é resistir, não resistir e brigar com eles, porque eles têm armas, eles têm o Estado a favor. O nosso próprio dinheiro pode financiar a, a nossa própria desgraça, né? Que é conflitos, conflitos de pessoas armadas. Não é essa busca que a gente busca aqui no campo. A nossa busca é por vida. Então, dá pra gente fazer algo diferente sem precisar guerrilhar. Basta a gente querer mudar o pensamento. Não é uma busca muito simples e fácil. Vai doer muito assim, muito, porque iniciar algo diferente, essas mudanças de paradigma, elas mexem muito com o emocional. Muitos de nós não conseguem resistir um sistema que precisa de tempo para poder as coisas acontecerem. A gente precisa também aprender muitas coisas, e isso não é inevitável que a gente vai ter que errar bastante para poder aprender, mas que é uma das fórmulas da gente tentar sair um pouco dessa forma de viver, de sobreviver. E analisando a nossa história que é do campo, analisando os povos antigos que resistem ainda a tudo isso que é atentado contra eles, eu acredito que a gente também tem força suficiente para poder, força suficiente, e também nós temos capacidades, ferramentas para poder fazer algo diferente. Então, o diferente hoje em dia no meio rural, o diferente hoje em dia é fazer agricultura
baseado na sustentabilidade. A agricultura agroflorestal é uma delas, mas tem outros caminhos também. Tem outros caminhos na parte da construção civil, que a permacultura utiliza de um desses mecanismos. A forma de criar moedas próprias. A forma de comercializar, ela pode também ser mudada, adaptada. E uma série de coisas, mas isso precisa da gente abrir mão de muitas outras coisas também. A gente precisa dessa flexibilidade para poder seguir. Mas é um caminho muito difícil. É um caminho difícil, não é fácil. Acredito eu, se fosse fácil, todo mundo estaria fazendo assim, sem pensar duas vezes. Mas precisamos mudar radicalmente a forma de viver.